Fala, meu povo, muito bom dia. Vídeo novo aqui no canal, trazendo hoje para vocês umas dicas aí, uns macetes, algumas informações muito importantes para você que está se preparando realmente para vir para Portugal ou para ir para outro país que seja, mas eu vou dar algumas informações que são específicas para quem vem para cá, para Portugal, e outras que são mais generalizadas, vamos assim dizer, tá? Tanto para você que está vindo como turista realmente, está vindo apenas passear, que está vindo aqui para turistar em Portugal, como para você que está se preparando de fato para vir morar em Portugal, tá? Qual é o assunto principal do vídeo de hoje? É dicas e documentos que você precisa preparar antes da sua viagem para que você tenha sucesso tanto na viagem quanto esse processo da tua chegada aqui. Quais são os passos que você vai ter que dar para você acelerar o teu processo de regularização no país, quais são os documentos que você tem que trazer para que você tenha acesso a algumas vantagens aqui em Portugal. Vou falar sobre muitas coisas aqui, vai ser um vídeo resumido, tá? E eu vou falar principalmente da experiência que eu tive com a minha família, do que eu vivi aqui em Portugal, do que eu tenho vivido até hoje, tá? Então, assim, desde já eu falo, mas eu vi o fulano, o Beltrano, o Ciclano, eu vi o vídeo do Beltrano, do Ciclano. Cada um teve a sua experiência, a sua forma de viver. O que eu fiz com a minha família foi me preparar, tá? Ainda no Brasil, e muitas coisas eu acertei, outras eu errei. Eu vou falar sobre tudo isso aqui para você e no final eu vou soltar um bônus, tá? Então assista esse vídeo até o final, porque no final do vídeo tem uma dica preciosa. Acredite, o melhor tá lá no final. A dica que eu vou dar para você, principalmente, estar se preparando para vir morar aqui em Portugal, tá? Então vamos lá. Falando sobre documentação, tá certo? O primeiro ponto que eu quero falar para você que está vindo para morar aqui em Portugal, que vem realmente para migrar para outro país, prepare todos os documentos básicos da sua vida, tá? Eles vão ser necessários para que você inicie a sua vida aqui em Portugal, eles vão ser exigidos para que você dê entrada em alguns processos aqui em Portugal. E são esses documentos, principalmente, todas as certidões, tá, da sua vida, por exemplo, certidão de nascimento sua, dos seus filhos, se você tiver filhos, certidão de casamento, se você for casado, tá? Então, separe tudo isso para que você possa trazer para cá as certidões. Outro ponto muito importante, eu vou de vez em quando olhar para cá, tá? Porque eu tô com uma colinha aqui para não esquecer de nenhum ponto. Diplomas, certificados, tá? Eu vou falar primeiro dos documentos, depois eu falo sobre o outro passo que você tem que dar. Traga esses diplomas para Portugal quando você vier. Eles podem ser necessários a depender da área que você vai trabalhar, dependendo do que você vai fazer, ok? Caderneta de vacinação sua e dos seus filhos. André, mas eu tenho 50 anos, eu não tenho mais caderneta. Meu amigo, vai no postinho de saúde aí, próximo da sua casa, tente atualizar isso, tome lá 1, 2 ou 3 vacinas para pelo menos constar alguma coisa e traga isso, tá? Isso também vai ser importante para um outro processo que você vai ter que dar entrada aqui em Portugal. Eu vou falar um pouquinho mais na frente que processo é esse, tá? Basicamente de documentos que você precisa trazer para iniciar os teus processos aqui são esses, tá? E eu vou falar agora sobre o apostilamento, tá? O apostilamento de AIA, que é uma dúvida de muita gente, muitas pessoas me perguntam aqui no canal, perguntam lá no meu Instagram também. André, mas o que é o apostilamento? Como é que eu tenho que fazer? O apostilamento, só para vocês entenderem, tá? É uma certificação internacional. Por exemplo, a tua certidão de nascimento, ela tem validade dentro do Brasil, tá? Outros países não têm obrigação de reconhecer que aquele é um documento válido. Eles não têm que ter as ferramentas necessárias para reconhecer se é verdadeiro ou falso, ok? O apostilamento de AIA é um acordo que existe entre alguns países, tá? Para que quando esse documento ele é apostilado em um cartório, tá? Especificamente um cartório, ele tenha uma certificação e ele seja reconhecido nesses outros países como um documento original, um documento válido, tá? Então, faça o apostilamento, principalmente desses documentos que eu vou falar agora, tá? Certidões de casamento e nascimento, ok? E diplomas e certificados. Só que abre uma aspasinhas aí porque eu vou falar. Se você pretender, ok? Fazer algum tipo de curso, especialização ou faculdade aqui em Portugal. Se não for a sua ideia, eu, por experiência própria, pelo que eu vivi na minha vida, lembra que eu falei?
Eu vou falar das minhas experiências aqui da minha família. Eu não utilizei meu certificado. A minha esposa trouxe o diploma dela apostilado, tá? Ela também não usou ainda, porque ela não conseguiu ainda validar o diploma dela aqui em Portugal. Eu vou falar sobre validação de diploma num outro vídeo, não é nesse. Mas só para você entender, se você não tem ideia de, não, eu vou chegar lá em Portugal, eu vou só trabalhar na construção, na restauração, eu vou trabalhar em fábrica, eu vou montar um negócio, você não tem uma obrigação de trazer esses diplomas e certificados apostilados, tá? E por que eu tô falando isso? Para você evitar de gastar dinheiro à toa, tá? Eu trouxe muita coisa apostilada que eu não utilizei. Então eu fiz um investimento, tá, alto, que eu sei que não é barato fazer o apostilamento, e eu não precisei utilizar, tá certo? Então fica essa dica para certificado de diplomas, tá? Vou agora pedir para você aqui no meio do vídeo, que você que ainda não é inscrito no canal, tá assistindo esse vídeo, você que tá chegando aqui agora, ou você que já tá aqui acompanhando o nosso canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal principalmente, para ajudar esse canal a crescer. A gente está começando agora o nosso terceiro vídeo, tá? Justamente para alcançar outras pessoas que precisam dessas informações. Pode ser que você não esteja se planejando para mudar ou para vir passear em outro país, mas você conheça alguém que esteja precisando, que esteja querendo fazer essa viagem, então compartilhe esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, nos siga nas nossas redes sociais. Aqui embaixo tem um link de todas as nossas redes, então para que você possa estar acompanhando, assim, sempre que a gente lançar um novo vídeo, tá? A gente agradece demais por essa sua força, tá bom? Vou falar sobre um outro documento importante também. Só um parênteses também. Caderneta de vacinação, como eu falei, é muito importante para quem é adulto, para quem é criança principalmente, tá? Tragam a caderneta de criança de vacinação dos filhos de vocês. Vai ser importante para a escola, vai ser importante para o centro de saúde. Independente da cidade que você for morar, você vai precisar do centro de saúde para conseguir um outro processo que a gente vai falar em outros vídeos. É o número de utente, médico de família. Vou só pincelar aqui, só vou falar o nome. Lá na frente eu vou explicar para vocês como é que você vai conseguir estar tendo acesso a médico de família, o número de utente, qual é o grau de importância desse número para que a sua vida ande aqui em Portugal, tá? Lembrando que esse passo a passo que eu fiz com a minha família, aí no Brasil ainda, me fez em 6 meses ter autorização de residência aqui em Portugal, tá? Me fez, junto com a minha família, me fez em 6 meses, em mais ou menos 7 meses, 8 meses, ter número de utente, médico de família, ter carta de condução portuguesa, tá? E agora, o documento mais recente que a gente deu entrada é o Estatuto de Igualdade. Nós estamos aguardando aí que esse documento seja aprovado, mas é questão só de dias. Alguns falam alguns meses, mas eu creio em nome de Jesus que vão ser dias para que a gente possa ter acesso ao nosso cartão cidadão, como se fosse a identidade portuguesa, e é um documento poderosíssimo, tá? Que realmente leva você aqui para um nível de igualdade, de fato, como se você já fosse um português mesmo, em nível de direitos, tá? Aqui em Portugal, beleza? Então, assim, essas dicas que eu estou dando para você são fundamentais para que vocês possam realmente chegar aqui e já ir avançando de uma forma mais rápida do que muitas outras pessoas que vêm sem se preparar dessa maneira, ok? Outro documento muito importante para quem está vindo aqui para Portugal, o PB4, tá? Muitas pessoas também perguntam, André, o que é o PB4? Eu tenho que fazer, eu não preciso fazer, eu apostilo, eu não apostilo. Eu tenho que levar para apresentar na imigração o PB4, eu vou falar sobre isso agora, tá? O que é o PB4? O PB4 é um acordo que existe entre Brasil e Portugal, tá? Para que todo brasileiro que venha para Portugal, ele tenha acesso à saúde portuguesa, certo? Sem que ele necessite, aliás, com os mesmos direitos de um cidadão português, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai entrar no site aí no Brasil ainda, do Gov.br, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. Você vai acessar lá, vai colocar lá como fazer o PB4 e ele vai te responder como é que você tem que fazer, quais são os documentos que você precisa anexar. Você pode fazer o PB4 se você vem com a sua família, já para todo mundo, você coloca uma pessoa como titular e acrescenta outras pessoas como dependente, tá certo? Esse documento, ele depende de uma aprovação, então você submete ele lá no site do Gov.br e espera um tempo para que ele seja aprovado e seja emitido, tá? Tem pessoas que conseguem, como eu, com uma semana ter a aprovação do PB4, tem pessoas que demoram em 3, 4, 5 meses, tem pessoas que não fazem direito, tem que refazer, enfim. Mas é muito importante que você faça,
o PB4 e que você apostile o PB4 ainda no Brasil. André, por que você está falando isso? Qual foi a sua experiência com o PB4? Eu precisei do PB4, eu sofri um pequeno acidente doméstico com 2 semanas aqui em Portugal. Eu caí da escada da casa que eu estava morando, torci meu pé ficou muito inchado, pensei até que tivesse fraturado. Estive no hospital, aqui na cidade de Coimbra, que é onde eu moro. Quando eu apresentei o PB4, de pronto eu fui atendido, fui medicado, fizeram um raio-x, me deram todo o atendimento. Dentro de 1 hora e meia, eu estava saindo do hospital já com medicado, tudo bonitinho, não quebrei, graças a Deus, foi só uma luxação e fui para casa, tá? A saúde pública aqui em Portugal funciona assim: se você tem os mesmos direitos de um português, a saúde pública você não paga por ela, se você for atendido no hospital público, ok? Porém, se você for imigrante, você pode ser cobrado, ser taxado e ter que pagar por esse atendimento, tá? E eu não paguei nem €1 por isso, não paguei nada, tá? E foi fundamental para que eu tivesse esse atendimento. E o PB4 também me serviu para fazer a minha inscrição no centro de saúde da cidade que eu moro atualmente, que é aqui em Penela, e para ser atendido também, para minha esposa ser atendida, para meu filho ser atendido quando a gente precisou e quando a gente não tinha ainda o número de utente definitivo e o médico de família. Então, assim, tragam o PB4, é um documento muito importante. Se você não deu entrada ainda, faça. E ainda no Brasil, se possível, apostile, porque tem algumas regiões aqui de Portugal que aceitam ele sem estar apostilado. Tem outras que não aceitam sem estar apostilado. Então, apostilem por via das dúvidas, esse documento é muito importante, tá? E detalhe, o PB4 ele não é cobrado na imigração, tá? Muita gente confunde o PB4 com o seguro viagem. Seguro viagem é uma coisa, PB4 é outra. O seguro viagem é um documento obrigatório para quem viaja para qualquer lugar da Europa, inclusive Portugal, tá? Então, faça seguro viagem quando você for viajar, tá? Lembrando que eu sou agente de viagem também autorizado, tá no Meio do Mundo Viagens. Vou deixar o link também aqui embaixo do Instagram, da No Meio do Mundo, para que vocês que queiram fazer cotação de passagem, que queira seguro viagem, que queira outras informações aqui sobre qualquer tipo de informação que uma agência de viagem pode fazer, eu consigo lhe ajudar, tá certo? Mas o seguro viagem é uma coisa, PB4 é outra. PB4 é para quando você já está aqui em Portugal e que você precisa ter acesso à saúde pública portuguesa. O seguro viagem, ele dá cobertura para você durante todo o seu período de viagem. Então assim, André, eu quero ir para Portugal como turista, eu não estou querendo ir para Portugal, morar em Portugal. Você vai precisar de seguro viagem, porque se você precisar de algum atendimento médico, enquanto você estiver nesse período de viagem, vamos supor que você vai passar 10 dias em Portugal, o seguro viagem tem que ser feito pelo período total que você vai estar viajando. Então, faça o seguro viagem, porque ele dá cobertura médica. Se a sua mala for extraviada, você pode receber uma cobertura por esse extravio, tá? Então, assim, tem várias vantagens do seguro viagem, mas PB4 é uma coisa, seguro viagem é outra. PB4 não é uma obrigatoriedade para quem vem viajar aqui para turismo, tá? Nem é uma obrigatoriedade para quem vem morar. É só uma vantagem muito grande que existe para quem realmente faz essa documentação e precisar aqui de utilizar a saúde pública de Portugal, ok? Outro documento muito importante, tá? Muita gente vacila com esse documento e depois que está aqui em Portugal tem dificuldades, tem problemas, tá? Eu vou falar sobre a nossa CNH, tá? A carteira de habilitação aí no Brasil e como chama aqui em Portugal, a carta de condução. CNH brasileira, para quem não sabe, é um documento que ele é aceito, tá? Dentro do território português. Brasil e Portugal fizeram um acordo, salvo engano, em 2022, onde a carta de condução brasileira ela tem a mesma validade aí no Brasil e aqui em Portugal. Detalhe importante, para carros de categoria B, aqui em Portugal chama de ligeiros, carros pequenos, tá? Se você tem uma carta de condução aí no Brasil de categoria D de dado, dirige pesados, caminhões, ela não tem validade aqui em Portugal para dirigir pesados também. Tem validade para você dirigir ligeiros, carros pequenos. Para você dirigir pesados, você tem que fazer um outro processo, que a gente fala em outro vídeo, tá? Depois eu vou trazer um convidado aqui que é motorista de caminhão aqui em Portugal. Eu falo mais para frente quem é esse convidado e vai contar toda a experiência para vocês de como é ser um motorista de caminhão em Portugal,
como é viver essa experiência, enfim. Mas voltando à questão da carteira, tá? Categoria B de bola é aceita em Portugal. Você não precisa trocar a carta, não precisa ficar preocupado, tá? Mas existem algumas regras para que você possa utilizar a sua carteira do Brasil aqui em Portugal. A primeira é que ela esteja válida, certo? Então, sua carta de condução tem que estar dentro do prazo de validade para que você possa dirigir em Portugal. Não adianta você vir com ela do Brasil vencida e achar que você vai conseguir dirigir aqui, porque você não vai, tá? Se você for pego pelas autoridades portuguesas, está até cadeia aqui, só para você ter uma ideia, tá? Então, a dica que eu dou para vocês, atualizem a sua carteira de habilitação. Vá no Detran. Ah, mas André, minha carteira só vence daqui a 2 anos. Vá no Detran, diga que você quer fazer a renovação da sua carteira. Pague a taxa de renovação e emita um novo documento com validade para 10 anos, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, tá? Nessa data desse vídeo. Não sei como é que vai acontecer daqui para frente, mas hoje ainda você consegue renovar para 10 anos, a maioria dos casos. Então renove a sua carteira, porque aí você vai ter tempo tranquilo para dirigir aqui, para passar pelo processo de regularização aqui em Portugal e depois até trocar, se você quiser, a sua carta do Brasil para a carta portuguesa, ok? PPD, André, eu tirei minha carta de condução agora, mas eu ainda estou no período da PPD. Eu posso levar a PPD e dirigir em Portugal? Não pode. A PPD ela não é aceita. A PPD, para quem não sabe, é a permissão para dirigir, é aquela carta que você recebe no Brasil durante um ano, quando você tira a carteira e tem que esperar depois de um ano para trocar pela definitiva. Ela não é aceita aqui em Portugal, você precisa esperar o prazo de um ano para depois mandar vir a carta para cá, né, a definitiva, e aí sim poder conduzir aqui em Portugal, tá? PID, muita gente me pergunta sobre isso, fala sobre isso. Permissão internacional para dirigir, André, eu tiro, não tiro, faço, não faço? Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, eu tenho a PID, tá? Porque eu mesmo sabendo, quando eu vim para cá, que eu poderia conduzir com a minha carta de condução brasileira, eu trouxe a PID para poder, se fosse o caso de eu ir para outros países, eu ter a carta internacional. A PID, para quem não sabe, é um documento que você consegue emitir no Detran, tá? Uma permissão internacional, ele tem validade de 3 anos, e aí você consegue, junto com a habilitação, certo? Válida, e o passaporte, isso é muito importante também, tá? Você sempre que for parado por uma autoridade aqui em Portugal ou em qualquer outro país da União Europeia, você precisa apresentar carta de condução e passaporte. E se for em outro país, a PID, tá? Para que você esteja com essa documentação e apresente. A PID, tá? Eu vou falar para vocês por experiência. Eu não utilizei ela ainda aqui, certo? Em Portugal, até porque eu ainda não saí aqui do território português, eu não fui para outro país ainda. Mas o que eu tenho de relatos de algumas pessoas que já foram abordadas é que, em alguns lugares, dependendo do guarda que você pegue, ela é aceita. A depender de outros, não é aceita, tá? E assim, cada país tem uma legislação diferente, uma forma de interpretar diferente, e vai depender também da autoridade que você vai pegar no dia que você for parado, se acontecer, tá? Então, assim, é um documento que ele deixa um pouco a desejar, ele não é um documento que tem realmente um poder de validação, assim que você mostra, ele é aceito, tá? Isso eu tô falando por pessoas que me relataram, eu não vivi essa experiência ainda, tô só comentando aqui, tá? Mas conheço também uma par de gente que já viajou para Madrid, aqui de Portugal, foi para outros países aqui na região, na União Europeia, e tá conduzindo para cima e para baixo, né? Isso aí é o direito de cada um, é a vida de cada um faz o que quer. Eu já consegui aqui fazer a troca, como eu falei lá no começo do vídeo para vocês, da minha carta do Brasil para a carta portuguesa. Eu já tenho a carta de condução portuguesa. E esse é um documento válido, esse é um documento que na hora que você mostra em qualquer país da União Europeia, ele é aceito, tá? Na hora que um guarda me parar lá em Paris, né, no dia que eu for lá, eu vou mostrar minha carta de condução portuguesa, o cara vai falar, beleza, você pode dirigir aqui tranquilamente, isso aí não dá nenhum tipo de problema. Agora, a carta de condução brasileira e a PID são documentos que são aceitos aqui em Portugal, 100% de certeza, a legislação portuguesa garante isso, tá? Fora de Portugal, eu não tenho a certeza, não posso garantir para vocês nada, porque vai depender de cada país, de cada legislação, enfim, tá? E chegando ao final desse vídeo já,
tá? Mais uma vez pedindo que você compartilhe, curta, comente, se inscreva no canal. Eu vou dizer agora o bônus, tá? O bônus de ouro, a chave principal desse vídeo, para que você tenha sucesso ao trazer os seus documentos para cá, para Portugal, e vão ser muito importantes esses documentos para que você possa iniciar a sua vida aqui de forma correta e acelere processos principalmente, tá? André, tô indo para Portugal, tô preparando a minha família aqui, já tô com organização, planejamento financeiro, data, passagem comprada, então vou comprar ainda, quando no meio do mundo aqui, vou pesquisar aqui, vou comprar a melhor cotação, a melhor tarifa, mas como é que eu mando esses documentos? Eu levo comigo, eu boto numa pasta, boto na mala, escondido, levo, eu não levo, eu deixo aqui, como é que eu faço? Eu vou dizer para vocês a minha experiência, como foi que eu fiz e como é que eu tive sucesso, tá? Quando eu estava me planejando para ir para Portugal, né, eu conversando com alguns amigos que já estavam aqui, eu soube de situações, de maneiras que eles fizeram para trazer esses documentos. Porque olha só, imagina a seguinte situação: eu, André, não vim com visto para Portugal, não emiti nenhum visto de procura de trabalho, de estudo, nada disso. Eu vim como turista, entrei em Portugal, permaneci aqui, consegui emprego, me regularizei, dei entrada na manifestação de interesse e hoje eu estou de forma regular aqui no país, graças a Deus, tá? Vindo dessa forma, se você trouxer, você precisa para viajar, basicamente, passaporte, seguro viagem, comprovativo de hospedagem e comprovativo financeiro. São os documentos que a imigração vai te pedir, tá? Qualquer coisa que passe disso pode chamar a atenção deles, ok? Então assim, ó, você vem como turista, estou dando um exemplo, mas você tem a intenção de ficar, de permanecer aqui em Portugal. Como é que você vai vir como turista e trazer certidão de casamento, certidão de nascimento, carteira de vacinação, certificado, diploma, um monte de PID, um monte de documento, sem que isso seja de forma uma obrigatoriedade para você passar aqui o período de turista. Então assim, cuidado com isso, tá? Eu vou dizer como foi que eu fiz e como foi que eu consegui ter sucesso. Eu, antes de vir para cá, conversei com alguns amigos que já estavam aqui, né? E eles me orientaram. André, eu quando vim mandei uma pasta de documentos para cá. E aí eu fiz a mesma coisa. Peguei todos os documentos da gente, já apostilado, bonitinho, tudo certinho. Coloquei dentro do envelope, fui nos Correios e mandei para o endereço de um amigo meu que já estava morando aqui. Fiz isso, vim para Portugal, viajei, passei na imigração, tudo certinho. Quando eu cheguei aqui, passados aí 5, 10 dias, esses documentos chegaram na casa dele de forma perfeita, peguei os documentos e fui viver minha vida. Mandei título de eleitor, mandei RG, mandei certidão de casamento, certidão de nascimento e todos os nossos documentos, né? Porque eu já tinha realmente a intenção de ficar aqui. E pronto, foi assim que eu fiz, tá? Agora vai algumas dicas para você fazer isso de forma assertiva, tá? Só mande, se você for fazer isso, só mande documentos de fato, papel, tá? Caderneta de vacinação, aquela caderneta nova, né, das crianças, que vem num livrinho, mande, pode mandar, que eu mandei e deu certo, tá? Agora, não mande nada que não seja, de fato, documento. Por quê? Eu tive um caso de um amigo que mandou, além dos documentos, um quadro, né, da família dele e algumas medalhas, algumas coisas que ele queria trazer, perdão. E ao fazer isso, esse envelope, né, esse envelope maior, ficou retido na alfândega aqui de Portugal. Por quê? Eles caracterizaram que aquilo era algo para vender, tá? Então, assim, não façam isso, mandem só documentos. Pra você ter noção, esse meu amigo teve que esperar 6 meses de documento, eles voltaram para o Brasil, para a mãe dele pegar, tirar tudo, botar realmente só os documentos e mandar de novo, tá? Então, tenham cuidado com isso, mandem apenas o que for de documento, ok? E, André, mas eu tô indo para aí, eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém em Portugal para mandar antes, como é que eu faço? Simples, traga os documentos que você precisa na viagem, tá? Principalmente o passaporte, pelo amor de Deus. Você não consegue viajar de forma internacional se você não tirar o passaporte. Eu vou deixar também aqui embaixo o link para como você acessar lá e tirar o teu passaporte, tá? Então traga passaporte, comprovativo de hospedagem, comprovativo financeiro, seguro viagem, passagem de volta, tudo bonitinho. E só isso. O restante, você bota no envelope, deixa no Brasil com uma pessoa da sua confiança e fala assim, olha, fulano, beltrano, ciclano, eu tô indo, tá? Assim que eu chegar lá em Portugal, que eu me estabilizar, que eu conseguir meu canto, estiver na minha casa, aí eu te dou o endereço, você coloca para mim nesse envelope
e manda para minha casa, tá? É muito mais seguro do que você tentar trazer isso e porventura for pego na alfândega ou na imigração e ter problemas, tá bom? Bem, gente, basicamente é isso, tá? Eu deixei aqui a minha experiência para vocês, o vídeo ficou até um pouquinho mais extenso, 25 minutos já, mas foi para passar realmente para vocês um detalhamento de como eu fiz esse planejamento com a minha família, como eu tive sucesso e como esses documentos e esse passo a passo que eu fiz me ajudou a hoje, com menos de um ano em Portugal, tá bem à frente de muitas pessoas que estão aqui há 2, 3, 4 anos. Então a preparação realmente ela é fundamental para você ter sucesso aqui em Portugal, em qualquer área da sua vida. Eu quero deixar um provérbios aqui para vocês no final desse vídeo, para que você possa realmente internalizar isso e entender que você precisa se preparar, precisa fazer a sua parte, mas que você precisa também confiar em Deus, principalmente, tá? Provérbios 16:9 diz assim, ó: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, planeje o seu caminho, mentalize o seu caminho, mentalize coisas positivas, se alimente de coisas positivas. Você começa a acompanhar pessoas que vão agregar e não vão te colocar medo ou passar simplesmente dificuldade para você, tá? Mas confie principalmente em Deus, tá? Confie em Deus porque Ele vai dirigir os seus passos, tá? Um forte abraço, fica com Deus, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível. Tamo junto, valeu!